convênios mal gerenciados e a falta de prestação de contas são responsáveis por boa parte dos recursos públicos que escoam no ralo da corrupção e também do desperdício. Segundo o Tribunal de Contas da União, o Ministério do Trabalho, por exemplo, analisa de maneira precária a prestação de contas de seus parceiros públicos e privados. O TCU constatou que mais de 500 relatórios de prestação de contas apresentados por entidades que receberam dinheiro público estão nas gavetas do Ministério. E mais, metade dessas parcerias não devem ser analisadas nos próximos 5 anos. Uma situação que se repete, Brasil afora, em todas as instâncias administrativas. Pois é, para falar sobre as falhas na gestão de convênios e a responsabilização dos agentes administrativos e políticos, a gente conversa agora com um especialista em direito administrativo, advogado, economista, Jacques Reolon. Muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Jacques. Um excelente dia para você. Bom dia, Lincoln. É um privilégio participar desse programa, ainda mais com um tema que está muito em voga ultimamente por essas questões aí que vocês têm mostrado, né? Até para que o ouvinte possa conhecer um pouco da sua experiência, saber um pouco da sua experiência em relação a esse tema, eu vou fazer um breve resumo aqui. Você tem uma experiência em análise de processos licitatórios, na tomada de prestação de contas anuais, auditorias, fiscalização de controle externo, por ter ocupado cargos no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Não estamos falando com um mero especialista teórico, é alguém que conhece na prática esses processos, não é? Eu queria começar perguntando se, em certa medida, esse sistema precário de controle acaba não sendo ruim, principalmente para quem é honesto. Porque quando se descobre alguma coisa que tem um indício de desonestidade, um indício de desvio, ou seja, que macula, todo aquele processo que é bom, mas que não foi submetido à análise, acaba contaminado, não é verdade? É verdade, Lincoln. A gente trabalhou muito tempo na administração pública, em Tribunal de Contas, e o que a gente vê na prática? A gente vê na prática o seguinte: há muitas instituições que participam, que celebram esses convênios, são instituições sérias, querem executar conforme foi planejado, e às vezes eles não têm da administração pública a resposta à fiscalização devida. Para você ter uma ideia, eu já tive clientes aqui que queriam ingressar na justiça com mandado de segurança, obrigando a administração pública a analisar as prestações de contas que eles fizeram. Porque com o passar do tempo... Parece piada, né? Exatamente. Entrar na justiça para prestar contas, para ter o direito de prestar contas. Exatamente. Porque a lei, Lincoln, ela tem um dispositivo que a omissão na prestação de contas, quando ela é parcial, ela impede a continuidade da liberação dos recursos. Então, às vezes, a ineficácia, a ineficiência da administração, ela compromete a própria execução do convênio e prejudica, além do particular, quem é beneficiado com os serviços executados no convênio. Agora, é a realidade. Ô Jacques, agora a impressão que me parece, né, a impressão que passa é que o problema está lá na base, né, da forma da escolha, da não análise de quem está contratando com o governo, de quais são as entidades, aquela boa e velha checagem de quem vai trabalhar com você, que a gente faz dentro da nossa casa quando coloca alguém para trabalhar, saber as referências, se tem boas referências, se executa o trabalho corretamente. Parece que isso não está ocorrendo, né? Daniele, você tocou na questão principal. Exatamente, você tem razão. Esse é o ponto. Um convênio, assim como uma licitação, ela tem que ter uma fase interna muito importante, que é de planejamento. Se você não planejar exatamente, definindo metas, objetivos, como que vai ser a execução e a fiscalização, você não pode, você certamente vai ter uma execução problemática. Outra questão que você chamou atenção agora, tanto é que foi alterado o novo decreto agora, que torna obrigatório, por exemplo, termos de parceria, eles são precedidos agora de concurso de projetos, ou seja, é dar publicidade, é fomentar concorrência. E na fase interna é ver se quem vai celebrar o convênio tem capacidade operacional para executar. Exatamente, você definiu com precisão hoje o maior problema
que há na celebração de convênios e termos de parceria. É exatamente isso. Agora, está tudo um pouco sobrecarregado também no controle externo, no TCU, no Congresso. Há um papel a ser desempenhado também pelo controle interno. E aí vai uma pergunta também no sentido de, não deveria ser mais padronizado ou mais organizado? Eu tenho uma relação próxima com o TCU e já ouvi de vários analistas de lá de que há ministérios cujo controle interno é exemplar, chega a ser até mais rigoroso do que o próprio TCU, e tem outros em que o controle interno é uma farsa, né? A palavra não é bem essa, mas uma fábula. Exatamente. Lincoln, o que acontece muitas vezes, e aí a gente tem que definir as responsabilidades. A responsabilidade dos agentes políticos, porque estruturar controle interno é uma responsabilidade do agente político. Então, nisso, os agentes políticos respondem. Agora, você tocou em outra questão também que é fundamental. Existe hoje na administração pública uma deficiência nos controles internos. E em determinados momentos, a gente tem uma sobreposição de controles. Você tem o controle interno do órgão, você tem um controle interno mais abrangente, no caso federal a CGU, e você tem um controle externo. Então, você acaba tendo uma sobreposição de atividades. Agora, uma questão muito interessante, Lincoln, que alguns ministérios adotam, o Ministério da Justiça agora há pouco editou um checklist, é o seguinte: você tem N acórdãos dos tribunais de contas, do TCU, apontando diversas falhas e irregularidades em convênios. Se os órgãos regulamentassem, criassem manuais de fiscalização de convênios, de celebração de convênios, isso tornaria a informação disponível para todo mundo, independente das pessoas que ocupassem os cargos. Isso é um modo inteligente e eficiente e simples, de certo modo, de você guardar toda a inteligência adquirida com todos esses anos num documento único acessível a qualquer um, até aos privados que executam esses convênios. Então, às vezes, na administração pública, faltam medidas simples, que não demandam muito trabalho. Coligir todos os acórdãos, por exemplo, do Tribunal de Contas da União sobre execução de convênios. E você faz isso na forma de um manual, acessível a todos. Ou seja, você vai guardando essa inteligência sedimentada ao longo dos anos. Pois é, Jacques, após esse trabalho do TCU, a gente vê assim, a gente acompanha, né, que às vezes uma obra é embargada, as atividades são paralisadas, um convênio fica suspenso, mas a gente não sabe o que acontece depois. O TCU cumpriu aquele papel de fazer a sua fiscalização, aquele controle, mas a gente não sabe o que acontece depois. Se essa obra realmente vai ficar para sempre paralisada, quem que resolve esse imbróglio, como é que fica isso? Daniele, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 45, ela veio lá dispondo, e agora me desculpa, eu não me recordo se é 45 ou 55 precisamente, que a priorização para os recursos é para obras paralisadas. Então, paralisar a obra nunca é uma boa medida. Isso é em casos excepcionais para você evitar um prejuízo maior. Agora, o que acontece? Só para fazer um parênteses, em alguns casos o executor até prefere que a obra seja paralisada para lá na frente poder fazer um aditivo em que ele acelere a obra e ganhe mais dinheiro, não é? Você tem essas situações excepcionais que ocorrem também, né, Lincoln? O que você pode fazer? Você tem que ter um controle efetivo. A fiscalização é dever legal de quem concede, quem celebra o convênio. Então, na verdade, se você tiver uma fiscalização ágil, eficiente, você tiver regras claras nos termos, você não vai ter esse problema de paralisação de obras. Agora, volto a frisar, aquele ponto que a Daniele citou, dessa fase aí de você escolher com quem você contrata, celebra o convênio, isso é primordial. Isso evita esse tipo de problema. Se não evita, mitiga muito, viu? Pois nesse sentido, como é que se pode fazer, por exemplo, para evitar esses episódios que são objeto de muitas denúncias agora, que são ONGs vinculadas politicamente a dirigentes ou pessoas que estão atuando dentro dos ministérios? Como é que se faz essa linha de corte para separar as boas das ruins? Como é que é esse processo para ser mais efetivo? Se não me engano, há dentro, inclusive, do governo, a perspectiva de estabelecer aí um tempo mínimo de existência da ONG para evitar as ONGs de ocasião. O que mais pode ser feito nesse sentido?
Lincoln, esse decreto novo agora, o 7568, ele corrige várias questões, ele aperfeiçoa a legislação. Então ele define lá um prazo mínimo de 3 anos e etc. Mas veja só, a partir do momento que você obriga contratar mediante um processo que garanta impessoalidade e isonomia, você dá publicidade a isso, você exigir qualificação técnica e operacional, você já está basicamente separando aquelas instituições sérias que têm qualificação daquelas instituições que realmente se valem do processo para obter outros benefícios. Então, na verdade, o que se requer? O que hoje é necessário? Que se cumpra a legislação. Lei há em excesso. É só necessário que se cumpra a legislação. Aí separaria esse joio do trigo, aí, como você muito bem colocou. Perfeito. Agora, a gente sabe que os mecanismos para burlar também são sempre aperfeiçoados e sofisticados, né? Por exemplo, se estabelece um corte de que tem que ter 3 anos, aí a gente já descobre que existe um comércio de ONGs, uma né? Falsificação de documentos. Não só falsificação, não. Alguém que cria uma ONG lá com um objeto de atuação bem amplo, não faz absolutamente nada naquela ONG durante ali 4, 5, 6 anos e comercializa, né? É algo absurdo do ponto de vista teórico, mas que acaba acontecendo na prática. Alguém vender, dono de ONG já é uma coisa absurda, mas a gente sabe que na prática acontece muito. Vender uma ONG é uma coisa mais absurda ainda, mas que a gente já teve identificação de que acontece. ONGs, OCIPs, etc. Para esse tipo de sofisticação também, a legislação não acaba ficando defasada? Não era preciso uma central de inteligência também para atuar nesses casos? É verdade, Lincoln. E a gente vive uma situação, às vezes, que é muito difícil equacionamento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, em licitações públicas, se você fizer exigência de qualificação técnica muito rigorosas para selecionar quem vai executar o contrato, você pode estar restringindo a competição, e isso é vedado. Se você fizer exigências de qualificação técnica aquém do necessário, você pode estar contratando alguém que não vai executar o serviço. Então é uma linha muito tênue que distingue o que pode ser demandado, exigido ou não. Isso ocorre também nos convênios. Você tem que ter nesses procedimentos de seleção agora impostos pelo decreto exigências que você escolha quem vai executar esse convênio com um mínimo de qualificação técnica. E nesse documento você tem que impor exigências para tentar selecionar e tentar evitar esse tipo de fraude. Agora, a maior parte dessas fraudes, ela já ocorre há muitos anos. Os mecanismos ou as medidas para evitar não são muito difíceis. Vou lhe dar um exemplo. Há mais de 10, 15 anos, existe convênios com problema de fraude com duplicidade de nota fiscal. O que acontece? Se usa uma nota fiscal num convênio, se replica, tira cópia, se usa em outro convênio, ou seja, uma mesma despesa geram inúmeras despesas fictícias. Isso é simples de ser evitado. Exija na nota fiscal um carimbo de convênio, né? Você quer ver, às vezes tem que se evoluir nessas medidas e os órgãos de controle têm que ser permeáveis a essas exigências que você tem que fazer. Vou lhe dar um exemplo. Hoje, um contrato de prestação de serviços, a gente exige milhares de papéis para comprovar se o contratado pagou os encargos trabalhistas. Está surgindo agora aí uma nova medida. Estão se colocando nos editais a obrigação do contratado exigir que ele entregue aos empregados o cartão cidadão. É uma medida simples que vai resolver com muita eficiência. Ou seja, há solução sim, mas tem que fazer um bom trabalho prévio de planejamento, uma fiscalização rigorosa e os órgãos de controle trabalharem com efetividade e, mais importante, com tempestividade, Lincoln.
Porque a justiça que tarda, falha, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer muito a Jacques Rolon, que é especialista em direito administrativo, advogado, economista, com vasta experiência de atuação também no Tribunal de Contas da União e que pôde aprofundar conosco esse tema da fiscalização, da prestação de contas dos convênios com o governo federal. Mais uma vez, muito obrigado, Jacques, por sua participação aqui no Manhã no Parlamento, viu? Lincoln, eu que agradeço a participação e parabéns pelo profundo conhecimento seu e da Daniele, viu? Obrigada. Bondade sua, a gente finge bem.